Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que nós iniciamos mais uma catequese e hoje nós iremos voltar a falar do tema Credo Apostólico. Iremos retomar aqueles temas que nós estávamos estudando e que nós demos uma pausa para falar sobre os 3 pilares da fé, ou seja, tradição, escritura e magistério. Lembra que nós paramos o credo para falar um pouco disso porque isto irá nos ajudar a compreender alguns assuntos do credo. Lembrando que a tradição e a Sagrada Escritura são os modos que Deus nos deixou a sua revelação. E o magistério é os sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos, e o sucessor de São Pedro, o Papa, que estão nos ensinando, interpretando de modo fiel aquilo que Deus nos deixou por meio da tradição e por meio da Escritura. Então, esses 3 pilares da fé, que nós estudamos, irão agora nos ajudar a compreender alguns assuntos do Credo Apostólico. Vamos lembrar que nós estamos no tema do Credo Apostólico, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Bom, nesse tema que nós estamos agora, nesse artigo do Credo que nós estamos agora, eu gostaria de convidar vocês a meditar um pouco sobre os 4 dogmas marianos. Primeira coisa, nós temos que entender o que é um dogma. Dogma é uma verdade de fé em que o católico não pode negar. Como assim? Veja, a nossa religião, ela tem dogmas, ou seja, determinados assuntos da nossa fé que são primordiais, em que esses temas, esses assuntos, uma vez que se nega, ele acaba rompendo com a estrutura da fé. Vamos dar o exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Se eu nego esse dogma de fé, essa verdade de fé, eu praticamente estou negando o cristianismo inteiro. Porque a base do cristianismo é acreditar que Deus nos enviou o seu Filho para morrer por nós. Que seu Filho é Deus, com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Assim forma então a Trindade. Então veja que uma coisa está ligada à outra. Que uma coisa está unida à outra. A fé cristã, eu dou um exemplo sempre assim, que ela é como se fosse um Lego, que está uma coisa unida à outra. E se a gente tirar uma pecinha, nós quebramos. Veja que isso é muito bonito, porque está tudo entrelaçado. Então, essas verdades de fé não se pode ser negada pelo cristão. Essas verdades de fé não se pode ser negada pelo fiel católico. Davidson, mas da onde que a igreja tira esses dogmas? Da onde que a igreja tira essas verdades de fé? Da tradição e da Escritura. Ou seja, as 2 vias que estão aí para nos mostrar aquilo que Deus nos revelou. As 2 vias que nos mostram claramente o que Deus nos ensinou. E a igreja nos ensina por meio do magistério. Então, nós iremos ver os 4 dogmas de Maria Santíssima, ou seja, 4 verdades de fé contida na Escritura e contida na tradição, de que provam determinados assuntos a respeito de Nossa Senhora e que nós, cristãos católicos, não podemos negar. Antes da gente entrar ainda sobre esse assunto, eu gostaria de dizer assim, tem pessoas que podem pensar, nossa, mas a religião católica, ela é muito assim, ela gosta de forçar as pessoas a crerem. Imagina, no século XXI, ter verdades absolutas a respeito da fé e que ninguém pode negar. Isso é alienar as pessoas,
isso é ser muito cruel, né? Querer fazer com que as pessoas acreditem numa verdade que não pode ser negada, numa verdade absoluta. Isso não existe. Mas aí eu pergunto, uma pessoa que diz isso, ela também não é dogmática? Uma pessoa que está fazendo uma acusação dessa, de que nós somos dogmáticos e não podemos, né, ter verdades absolutas, ela mesma não está sendo dogmática? Porque se nós perguntássemos para essa pessoa, poxa, mas você tem certeza mesmo que a igreja então é tão cruel assim e que ela não deveria forçar ninguém, nenhum dos seus fiéis, a acreditar naquilo que ela está ensinando? A pessoa vai dizer, sim, eu tenho certeza. Poxa, então você também é dogmático. Porque se você tem uma verdade absoluta a respeito de algo, então essa verdade absoluta é um dogma que você acredita. Então veja que, de um modo ou de outro, todos os seres humanos são dogmáticos. A diferença é que os nossos dogmas são religiosos. Os nossos dogmas se tratam a respeito daquilo que Deus nos revelou. Então sim, com toda certeza, nós, cristãos católicos, cremos em verdades absolutas que para nós são inegociáveis. Nós não negociamos, nós não barganhamos com a fé. É esta a nossa fé e ponto. Nós não podemos negociar, nós não barganhamos. Então, temos essas verdades que nós cremos, que nós damos a vida por ela, como os mártires deram a vida pela verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, pela verdade do Evangelho, pela verdade daquilo que eles pregavam. Então, crer nessas verdades de fé não é ser alienado, não é dizer que, nossa, a igreja está me obrigando e por isso que eu tenho que crer. Não, é porque eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a verdade. E nos deixando a verdade, eu não posso negar essa verdade. Porque a partir do momento em que eu conheço a verdade, eu abraço a verdade e busco viver essa verdade. Então, com base nisso, já deixo aqui, claro, nós estudaremos os 4 dogmas marianos. E quais são os 4 dogmas marianos? Primeiro, Maria Santíssima é imaculada, ou seja, ela não teve pecado. O segundo dogma mariano, Maria é mãe de Deus. O terceiro dogma mariano, Maria é virgem antes, durante e após o parto, ou seja, Nossa Senhora é virgem perpétua. E o quarto dogma mariano, que Nossa Senhora subiu para o céu de corpo e alma. Então, são esses 4 dogmas que nós estaremos estudando. Estudando com base onde, Davidson? Nós iremos fazer assim. A cada dogma que a gente for estudar, iremos ler uma passagem da Escritura e uma fonte da tradição. Ou seja, algum escrito de algum santo padre que tenha nos falado a respeito daquele dogma específico. Vamos só lembrar também o que é Santo Padre. Veja que essa catequese ela está sendo mais para ser um prelúdio daquilo que nós iremos estudar, tá bom? Estou deixando bem claro aqui as questões, as palavras, para depois a gente entrar realmente nos dogmas e aí ir a fundo a respeito disso. Então, o que seriam os Santos Padres? Eu acredito que eu já tenha explicado, mas novamente deixar claro que os Santos Padres, quando falar os Santos Padres ou a patrística, que é a mesma coisa, eu quero me referir àqueles santos dos primeiros séculos. Veja que Jesus teve 12 apóstolos e esses 12 apóstolos também tiveram os seus discípulos, ou seja, homens que seguiram Jesus por meio dos apóstolos. Quer ver um exemplo? Um dos 12 apóstolos é São João. São João teve um discípulo chamado Policarpo, que foi bispo. Depois São Policarpo teve um discípulo chamado Irineu, que é Santo Irineu. Então veja que a sucessão dos apóstolos veio por esses homens, por esses bispos, os quais conheceram os apóstolos, que conheceram
pessoas que conheceram os apóstolos. Então isso se chama então, né, essa sucessão. Aí é a tradição. Veja que um foi passando para o outro aquilo que receberam dos apóstolos. Isso nós chamamos de santos padres, ou seja, os pais da igreja, aqueles homens que viveram nos primeiros séculos, que conheceram os apóstolos, que estiveram próximo ali da fé no início, né, de quando os apóstolos ainda estavam pregando, de quando a vida apostólica estava ali bem próxima. Então são esses os santos padres, são homens que viveram próximo ali dos apóstolos dos primeiros séculos, tá bom? Então é isso que nós vamos estar vendo, uma parte da escritura, uma parte da tradição, para nos ensinar algum dogma mariano, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.